Faço e agradeço. Amém. Fale em nome do Senhor, do zelo pelo seu nome. Que privilégio Deus nos dá de ter em mãos a sua palavra, de termos a oportunidade de estudar a sua verdade, de fazermos parte de uma igreja cujo centro do culto é a pregação do Evangelho. Convido você a aproveitar ao máximo esta grande oportunidade que Deus te dá. Vamos em pé, irmãos, ler a palavra de Deus em Isaías 52, versos 1 a 10. O tema da exposição bíblica, os irmãos conhecem, foi publicado há alguns dias, Fale em nome do Senhor. Isaías 52, versos 1 a 10, diz-nos assim a palavra de Deus. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Vamos ler juntos o verso 7? Isaías 52, 7. Leiamos. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Dias difíceis estavam por chegar ao fim. Os dias do cativeiro babilônico. Deus usa o seu servo o profeta Isaías para anunciar que resgataria o seu povo da tirania dos caldeus e que em breve ele mesmo derramaria da sua ira sobre os inimigos de Sião, o seu povo. Reconstruiria Jerusalém que, tal como uma mulher em público exposta à vergonha fora humilhada, teve as suas roupas rasgadas e foi considerada nada. Agora chegou o tempo, segundo o profeta, no século 6 a.C., de trazer os cativos de volta a Jerusalém. Reconstruir a cidade tal como uma mulher bem cuidada, dar-lhe roupas novas, adornos e uma nova perspectiva de futuro. Há um chamado ao povo de Deus nesse texto para relembrar o poder de Deus que retirou o seu povo outrora do Egito, que livrou o seu povo de tantos inimigos irresistíveis. A um povo
pequeno e frágil como o povo de Sião, o povo de Jerusalém. Há um chamado para lembrar que o fim do cativeiro humilhante na Babilônia seria resultado da intervenção de Deus, mais uma vez, na história do seu povo, com providência, com zelo por seu próprio nome, com cuidado pelos filhos de Jacó, a quem o Senhor prometeu transformar em uma multidão inumerável. Certamente, no coração do povo de Deus, textos bíblicos como Salmo 115, versos 2 e 3, ganharam novo lugar. Salmo 115, 2 diz: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Certamente, Deus que sempre conduziu a história ao seu modo soberanamente, estava permitindo o cativeiro para ensinar ao seu povo aquilo que seria precioso para a continuidade da história de Sião. Mas Deus, em sua glória, que tudo faz como lhe agrada, daria ao seu povo novidade de vida. A boa notícia certamente fez o povo lembrar do Salmo 137, o verso 8º, salmo que apresenta a saudade de Sião, e diz: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Aqui encontramos a boa notícia, o retorno do cativeiro. Deus usando o rei Ciro da Pérsia para vencer a Babilônia, permitir o retorno dos objetos utilizados no templo em Jerusalém para o seu devido lugar. E mais uma vez, reaquecer no coração do povo de Deus a certeza do cuidado de Deus, a esperança de novos dias e a oportunidade de testemunhar ao mundo da grandeza do Senhor. Em Isaías 40, no verso 9, Deus usa o profeta para dizer: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Isaías 41, 27. Eu sou o primeiro, sou o que primeiro disse a Sião: ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. A boa notícia deveria ser recebida com júbilo, com celebração em Sião, mas também deveria ser proclamada a todos os povos que, vendo o livramento de Deus e a restauração de Jerusalém, mais uma vez confessariam a grandeza do Deus eterno, o Deus de Israel. Hoje, meus irmãos, a nossa boa notícia acerca desse mesmo Deus é que Ele, por meio da obra de Jesus Cristo no Calvário, chama homens do cativeiro satânico para a nova vida de liberdade e viva esperança. Romanos 10,15 nos pergunta: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo, inspirado por Deus, apropria-se do texto de Isaías e diz: lembrem-se do cuidado de Deus com o seu povo, retirando da Babilônia. Lembrem-se da alegria da restauração da vida em Sião. E lembrem-se que o Senhor disse: subam aos montes, ergam a voz e digam que o Senhor reina, proclamem a graça de Deus. Hoje nós devemos também proclamar: e são formosos os pés daqueles que caminham por todos os lugares, como fazia Jesus por todas as cidades e aldeias, dizendo: existe um Deus grandioso que, por meio do seu Filho Jesus, sacrificado no Calvário, nos chama
ao livramento da perdição eterna, nos reconcilia com o próprio Deus e nos permite desfrutar de vida nova, de paz, alegria e contentamento. Nós temos anunciado isso, irmãos. Nós temos dito isso. Nós temos nos lembrado de falar do Senhor. Temos proclamado a boa nova e não nos temos calado. Temos falado em nome do Senhor da grande notícia que em Cristo Jesus é ofertada à humanidade. Olhando para o texto de Isaías, você concluirá que Deus não muda. Ele sempre amou a sua criação. Ele sempre ofertou um livramento aos oprimidos. E ele sempre quis que esta mensagem libertadora fosse compartilhada com a humanidade. Nós, o povo do Senhor, somos mais uma vez convocados para falar do nome do Senhor e falar em nome do Senhor. Aqui onde estamos, por todo esse vasto estado de Minas Gerais, por todo o Brasil e sim, em toda a terra, porque esta igreja, assim como tantas igrejas irmãs, ora, sustenta financeiramente e apoia missionários em toda a terra. Anunciem o cuidado do Senhor com o seu povo. Isaías é usado por Deus para dizer àqueles desolados na Babilônia: Deus limita a ação do inimigo do seu povo. Desperta, Sião, se reveste da tua fortaleza. Sião tem origem numa palavra árabe, cuja tradução mais comum é fortaleza. Davi conquistou aquele lugar em que edificou a cidade, o seu filho Salomão edificou o templo, e o nome Sião é a lembrança de uma fortaleza protegida pelo Senhor. O que é dito é: vocês são fortaleza. Lembrem-se de quem vocês são. De novo, reafirmo, irmãos, tratando de modo figurado, Jerusalém, Judá, como uma mulher, diz: se vista de roupas belas. A tristeza será substituída pelo júbilo. Cidade santa, saiba que nenhum incircunciso, ninguém que é estranho aos conselhos do Senhor, nenhum impuro, nenhum imundo te fará mal novamente. Sacode o pó, o tempo agora é novo, levanta-te e toma assento em tua terra, diz o verso 2. Solta-te das cadeias do pescoço, ó cativa filha de Sião. O que Isaías está dizendo é: para aquele que confia em Deus, o choro dura uma noite. Por vezes parece longa, gelada, parece cruel, mas ela passa. O Senhor limita a ação do inimigo do seu povo. E quando Deus permite que o inimigo cause algum mal ao seu povo, há nisso um propósito santo. Deus quer disciplinar seu povo por amor e em verdade. Verso 3, assim diz o Senhor: não foi o inimigo quem te comprou. Vocês foram vendidos por nada. Eu permiti que a Babilônia te levasse cativo, ó filha de Sião. E é por isso que agora eu não preciso pagar coisa alguma à Babilônia. A Babilônia não te comprou. Sem dinheiro fostes vendidos. Os filhos de Sião foram vendidos porque precisavam de correção. Foram punidos pelo Senhor. Então, sem dinheiro, sereis resgatados. O Senhor diz: eu permito que o meu povo seja disciplinado no cativeiro quando quero. Mas quando quero também, eu encerro o cativeiro e não tenho que dar satisfações ao opressor da Babilônia. Verso 4, assim diz o Senhor: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Deus limita a ação do inimigo. E depois que o seu povo é tratado, então é encerrado o tempo da aflição. O Senhor, irmãos, assim também limita a ação do inimigo contra a obra missionária. Em muitos lugares,
Os missionários que o povo de Deus em toda a terra tem enviado a povos não alcançados pelo Evangelho sofrem grande perseguição. Os irmãos não devem se abalar com essas notícias. Regimes totalitários, religiões intolerantes, sociedades que não prezam por liberdade, porque Deus continua dirigindo a história. Nos lugares em que, com a nossa limitada forma de entender as coisas, parece que a igreja não resistirá, ela tem crescido. Porque, irmãos, em meio à opressão, gente tem buscado o livramento da parte de Deus e tem recebido o livramento do Senhor. Em muitos lugares em que a igreja caminha sob grande perseguição, a igreja tem se fortalecido, porque não há nada em que se agarrar, a não ser no Senhor nosso Deus. Na Coreia do Norte, país em que estima-se alguns milhares de cristãos que não podem dizer publicamente que são cristãos, muitos deles, geração após geração, têm amado o Senhor Jesus Cristo no silêncio de suas casas. Há alguns anos, a palavra do Senhor chegou por meio de balões. A Coreia do Sul é um país de forte presença cristã e evangélica. Algumas das maiores igrejas evangélicas do mundo, inclusive batistas, estão na Coreia do Sul. E numa época do ano em que o vento sopra da península coreana do sul para o norte, crentes passaram a colocar páginas da Bíblia dentro de balões e soltar esses balões que seguiam para o território norte-coreano. Há testemunhos, irmãos, de gente que fugiu da Coreia do Norte, de que recebeu esses balões com literatura bíblica. Notem, irmãos, que Deus sempre cuida do seu povo. Deus sempre tem uma solução para o seu povo, porque Ele é o maior interessado na proclamação da mensagem dEle. Porque Ele é o grande interessado na obra que Ele nos confiou, que é a obra missionária. O nosso dever é pregar. Deus cuidará para que a mensagem chegue aos corações necessitados. Devemos ainda hoje falar em nome do Senhor, dizendo: Deus tem cuidado do seu povo. Eis-nos aqui para dizer, mesmo em contexto de resistência, de aridez espiritual, que o Senhor reina. É época de anunciar o zelo do Senhor com o seu nome. Ao olhar para Isaías, no verso 5, Isaías diz que o Senhor estava pronto para punir aqueles a quem ele estava limitando em sua ação maligna. Vejam o verso 5. Os seus tiranos, sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. É o Senhor dizendo: eu continuo manejando o leme da história. Eu continuo permitindo que o inimigo atue até certo ponto. Porque segundo a minha vontade, ele não pode avançar. Eu, Senhor, continuo dando ao meu povo poder para avançar. Eu, Senhor, continuo preparando o solo de corações inóspitos para que ouçam a verdade do Evangelho. Deus age, irmão, soberanamente e age gloriosamente em favor da obra missionária. Há mais ou menos 20 anos, eu preguei no aniversário da primeira igreja batista em Xique-Xique, às margens do Rio São Francisco. Se você acha que Xique-Xique não existe, você está enganado. Existe. E lá há um parque aquático maravilhoso, irmãos. É verdade. Um dos maiores do Brasil. No final aí vocês busquem na internet e comprem um pacote para Xique-Xique. É verdade. No centro da cidade está uma grande igreja chamada Primeira Igreja Batista, liderada há quase 30 anos por um amigo querido, pastor Paulo, homem de Deus. Uma grande igreja batista, irmãos. Com um colégio. Eu conheci um irmão que liderava uma congregação numa dessas comunidades ribeirinhas no Rio São Francisco.
E conversa vai, conversa vem. Perguntei como é que o irmão ouviu o evangelho lá naquele lugar em que o irmão vivia. Ele disse: pastor, eu nunca tive contato com a Bíblia espontaneamente. Um dia eu estava no meu barco pescando e quando puxei a rede, veio junto com os peixes, uma garrafa com um papel qualquer, com um folheto. E eu, curiosamente, busquei a garrafa, abri, era um folheto expondo o plano de salvação. A primeira vez na minha vida em que eu li qualquer coisa da Bíblia foi daquela garrafa retirada do Rio São Francisco com um folheto dizendo: você é pecador, você está perdido, Jesus Cristo te amou e por você se entregou, você precisa crer nele para que seja salvo. E se você crer nele, como diz a palavra de Deus, leia essa oração com todo o seu coração. E ele disse que no barco dele, crendo em Jesus, ele fez aquela oração e tornou-se um crente. E a partir daí, seguiu para a Feira Livre em Xique-Xique e perguntou: onde existe uma igreja de crente aqui? Foi parar na primeira igreja batista, que, salvo engano, é uma igreja com mais de 80 anos de idade já. Meus irmãos, Deus zela por seu nome. Pregue, fale, exponha a palavra. No mais, deixe que Deus sabe fazer muito bem a parte dele, que é abrir corações e converter pecadores. Imagine você, quem foi aquela pessoa que teve a ideia brilhante de pôr uma garrafa que alguém receberia, portanto tiraria do rio, o rio não ficaria poluído, e alguém poderia ler. Será, irmãos, que a pessoa que lançou aquela garrafinha pensou que um pescador leria, creria, se tornaria um líder, um evangelista, um diácono da igreja? Foi o que aconteceu. O Senhor anuncia o zelo com o seu nome. Ele limita a ação do inimigo e permite que todos saibam quem ele é. Todos saberão quem é aquele que diz: eis-me aqui. Meus irmãos, o Evangelho conta com o maior entusiasta da pregação bíblica. A pregação do Evangelho conta com o braço mais poderoso. Quando pregamos o Evangelho, nós estamos numa parceria que dará certo, porque Deus é o grande interessado nessa obra. Anunciem o zelo do Senhor com o seu nome, que Deus continue interessado sim, em que homens conheçam quem Ele é e o seu plano. Falem e aguardem os resultados da pregação da palavra. Anunciem os planos do Senhor para salvar homens hoje. Era preciso anunciar o nome do autor de planos elevados para Israel. Segundo o verso 7, o Senhor diz por meio do seu profeta: são belos, são formosos, são cheios de graça sobre os montes, os pés dos que saem caminhando, proclamando: Deus trouxe libertação ao seu povo. O Senhor não se esqueceu de quem confia nele. Deus tem um futuro maravilhoso para o povo que nele confia. Formosos são os pés daqueles que saem caminhando e dizendo pelos montes: há uma boa notícia do céu. Formosos são os pés daqueles que falam da paz, daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que proclamam a salvação. Quem estava cativo será liberto, quem estava perdido foi encontrado, quem estava desistindo da vida alcançou uma verdadeira ressurreição. Aquele que diz assim: o teu Deus reina, ele não deixou de ser Deus. Ele continua reinando soberanamente, continua interessado no futuro do seu povo. Você precisa crer, meu irmão, de todo o seu coração, que o Senhor que reina deve ser anunciado e seus planos elevados para a humanidade precisam ser compartilhados hoje. O mundo viu a fragilidade de Israel e porque viu a fragilidade, também percebeu a bênção de Deus sobre o seu povo. Na história tem sido assim, irmãos. Há promessas na palavra de Deus que dizem respeito a esse povo. Vejam como na história, apesar dos conflitos políticos, militares, esse povo tem sido preservado.
sofrendo agora, um povo que não decidiu entrar em guerra, mas sofrendo agora por uma guerra muito triste. O Senhor tem cuidado do seu povo. O mundo viu a fragilidade, verso 8, o grito dos atalaias também foi ouvido, dizendo: agora nós estamos vendo o retorno dos que foram levados cativos. O mundo viu a fragilidade de um povo invadido pela Babilônia, arrasado. Os seus bens levados, os seus objetos sagrados tomados pela Babilônia, expostos na capital da Babilônia. Agora era a hora de ver a bênção de Deus sobre o povo dele, o retorno a Sião. O júbilo do verso 9, a exultação sobre as ruínas de um povo que dizia: agora o Senhor nos consolou, remiu-nos do inimigo e nos permitirá reconstruir as paredes da nossa cidade. O Senhor desnudou o seu santo braço, chegou o momento em que ele disse: basta, com o seu braço forte, que todas as nações verão, todos os confins da terra verão, a salvação do Senhor será manifesta ao seu povo. Deus permitiu que o mundo que ouviu falar da fragilidade de um povo capturado visse também a misericórdia de Deus abençoando esse povo retornado do cativeiro. A obra missionária é a oportunidade que temos de anunciar essa grande salvação. É a oportunidade de dizer: vejam que o homem se afastou do Senhor e por isso esse mundo está em desordem. O homem pecou contra Deus e por isso não tem paz. As pessoas não suportam a vida que levam e o mundo que construíram. Mas em Jesus Cristo é possível voltar a ter paz. A continuidade da profecia no capítulo 53 nos leva a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segundo Isaías 53, verso 4, esse Salvador eterno, este que nós sabemos é Jesus, tomaria sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele se deixaria afligir, ele aceitaria ser ferido e oprimido, isto é, ele se colocaria em lugar dos que creem na cruz da punição, sob a ira do Pai. Verso 5, ele morreria por nós, traspassado não porque ele pecou, mas por nossas transgressões. Sacrificado não porque era criminoso, iníquo, mas porque assumiu o preço das nossas iniquidades. Para ele, o castigo, para nós a paz. Para ele, as pisaduras, para nós, a cura. Verso 6, desgarrados como ovelhas, desviados do caminho do Senhor, agora, lembrados por Deus em sua graça, em sua misericórdia, nós seríamos alcançados pelo Cordeiro que, segundo o verso 7, levado ao matadouro, não abriria a sua boca. Diz a palavra de Deus no verso 10 do capítulo 53. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Essa profecia nos leva à cruz. Agradou ao Senhor moer o seu filho por amor à humanidade, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, Jesus o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Louvado seja o nome de Jesus. A obra missionária, irmãos, é a oportunidade de anunciar os planos do Senhor para a salvação dos homens. Tudo continua caminhando como Deus tem permitido. Ele tem sido exaltado na pessoa de Jesus, que tendo sido maldito por muitos, tendo o seu nome sido vilipendiado por tantos, tendo o seu povo sido alvo de tão grandes perseguições, tendo a sua igreja sofrido tantas investidas do inimigo, continua
gloriosamente sendo entronizado em toda a terra. O Senhor Jesus Cristo está vivo e reina. É preciso dizermos à humanidade desesperada, cansada, oprimida, abatida, cabisbaixa, a humanidade em aperto, que Jesus Cristo é a providência para este mundo destruído. O que faremos? Nos calaremos? Ou diremos, em nome do Senhor, que há salvação? Ou faremos como Isaías 59:20, diremos, virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, atualíssima, nos chama a olhar para a história. Irmãos, o homem é o mesmo de sempre. O homem cheio de vaidade, que acredita que tem um plano perfeito para a sua vida. O homem soberbo que quer construir a sua história ao largo do Deus eterno. O homem continua sendo o mesmo. E porque o homem continua em seu pecado longe de Deus, o que há na humanidade é motivo de choro, lamento, tristeza e dor. A solução continua sendo o braço forte de um Deus remidor, a mão estendida de um Deus misericordioso, a satisfação de um Deus cheio de graça, que chama aqueles a quem Ele criou ao seu plano original, porque Deus não desiste dos seus planos, Ele é Deus. Deus não muda de ideia, Ele é Deus. Como poderia aquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo conhece, mudar de ideia? Ele não mudou de ideia. A ideia dele, porque é perfeita, continua sendo falarmos em nome dele, que é possível sair do cativeiro para a terra da libertação. É possível sair do ambiente da destruição e experimentar restauração. É possível proclamar a libertação do inimigo de nossas almas, Satanás, e viver como um liberto para a glória de Deus. Precisamos falar em nome do Senhor. Dizer, virá o Redentor a Sião, aqueles que se converterem. Este é um convite de toda a palavra de Deus. E o meu desejo de expor um texto do Antigo Testamento se deu, antes de tudo, porque eu gostaria que você entendesse que na história da salvação, o plano de Deus sempre tem sido o mesmo. Não é verdade dizer que não havia um ideal missionário no Antigo Testamento. Sempre houve, inclusive na história de Israel, um povo, como eu disse, pequeno e frágil, que seria abençoado, guardado, conduzido pelo Senhor e até punido por Ele, para que o mundo pudesse ver por meio de Israel a sua glória, o seu poder, a sua salvação. O plano continua sendo o mesmo, mas ele chegou ao seu ponto mais glorioso na pessoa de Jesus Cristo, em nome de quem falamos, a quem apresentamos a todo homem, e em nome de quem dizemos a todos, arrependam-se e creiam nas boas novas de Jesus no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem os tempos de refrigério, de perdão da parte de Deus, de nova vida e de esperança eterna do céu para aqueles que nele creem. O convite da palavra de Deus é o convite de sempre. Você precisa falar em nome do Senhor. Portanto, fale e não se cale. O mundo precisa ouvir das boas novas de salvação.